Eu enterrei o testamento da minha mãe no jardim da casa que ela me negou, regando-o com o vinho tinto que ela tanto amava, enquanto ouvia os gritos da minha irmã ecoarem das janelas vazias. Naquela noite, sob o céu estrelado de Lisboa, eu não chorei pela perda da herança, chorei pela primeira vez pela liberdade de odiá-la sem remorsos. E então, com as mãos sujas de terra e raiva, eu liguei para o advogado e disse: diga à minha família que a casa agora é minha, e que o preço da vingança é o silêncio eterno. O sol de verão batia impiedoso nas ruas estreitas do Chiado, onde o ar cheirava a pastéis de nata frescos e ao suor de turistas apressados. Eu caminhava devagar, sentindo o peso da mala de cor surrada no ombro, como se ela carregasse não só as minhas roupas, mas todos os anos de silêncios forçados na nossa casa em Sintra. Aos 28 anos, eu já sabia que o amor familiar em Portugal não era como nos filmes românticos de Hollywood, era um vinho envelhecido, azedo pelo tempo e pelas expectativas não ditas. Minha mãe, Dona Isabel, com seus cabelos grisalhos puxados em um coque severo e olhos que pareciam lâminas afiadas, sempre me tratara como a filha do meio invisível, nem a primogênita radiante, nem a caçula mimada. Eu era Mariana, a prática, a que pagava as contas, a que limpava a cozinha depois das festas que só beneficiavam os outros. Tudo começou a desabar no outono anterior, quando o ar de Lisboa se enchia de folhas secas e do cheiro de castanhas assadas nas ruas. Minha irmã mais nova, Sofia, a filha dourada, como a chamávamos em sussurros irónicos, anunciou o noivado com um banqueiro de Cascais, um tipo de terno impecável e sorriso de comercial de seguro. O casamento seria o evento do ano, igreja em Belém, recepção no Hotel Ritz, flores importadas da Holanda. Minha mãe, viúva há 10 anos desde que o pai sucumbiu a um infarto silencioso atrás do jornal, via nisso a redenção da linhagem. É o nosso dever, Mariana, disse ela, com aquela voz que ecoava como o sino da Sé de Lisboa, grave e inquestionável. Tu, com o teu salário de contadora, vais contribuir. É pela família. Eu ri, um riso seco que me doeu na garganta. Contribuir. Eu mal conseguia pagar o aluguel do meu apartamento minúsculo no bairro Alto, onde as paredes finas deixavam passar as noites de fado e as discussões dos vizinhos. Meu salário de 1.200 euros por mês ia para as contas da casa em Sintra, a manutenção do jardim, as faturas de luz que minha mãe esquecia de pagar, os remédios para a sua hipertensão que ela tomava como se fossem doces. Sofia, com seus 24 anos e um emprego de influenciadora nas redes, mal tocava num tostão, era eu quem sustentava o sonho dela. Mas recusei. Não por avareza, mas por um cansaço que me corroía as entranhas como ácido. Mãe, eu não posso. Não é justo. Aquele não foi o estopim. Dias depois, veio a carta do notário, selada com cera vermelha como sangue fresco. Deserdada. Totalmente. A casa em Sintra, aquela mansão de azulejos azuis e varandas com vista para o Palácio da Pena, o terreno com oliveiras centenárias, as joias da avó que eu usava nas festas de Natal, tudo para Sofia e o marido perfeito. Tu foste egoísta, escreveu ela na carta anexa, a caligrafia trêmula mas firme. A família é sacrifício, não direitos. Li aquilo no meu escritório, rodeada de pilhas de faturas e o zumbido do ar-condicionado avariado, e senti algo se quebrar dentro de mim. Não era tristeza, era uma fúria fria, como o vento do Tejo em janeiro, que corta a pele sem piedade. Naquela noite, bebi um copo de porto sozinho no meu balcão, olhando para as luzes da cidade piscarem como estrelas falsas. Pensei no pai, que morrera sem dizer uma palavra de adeus, deixando-me com a ilusão de que a mãe me protegeria. Ilusão. Em Portugal, as mães são deusas ou tiranas, a minha era a segunda. Decidi então que não choraria. Em vez disso, planejei. A vingança não seria um grito, seria um sussurro que ecoaria por gerações. Os dias seguintes foram um borrão de rotina forçada. Ia ao trabalho, onde contava os euros de estranhos com a precisão de um cirurgião, mas minha mente vagava para Sintra. Liguei para o advogado da família, o Dr. Almeida, um homem de bigode grisalho e fatos cinzentos que cheirava a charutos cubanos. Mariana, lamento, disse ele ao telefone, voz rouca como cascalho. O testamento é irrevogável. Mas há uma cláusula. A casa tem uma hipoteca antiga, do tempo do teu avô. Se não for paga, reverte para o Estado. Ou para ti, se fores a credora. Credora. Meu coração acelerou como o elétrico 28 subindo a colina. O avô,
o mercador de vinho que bebia mais do que vendia, havia hipotecado a propriedade para um banco em Lisboa nos anos 70, durante a crise do petróleo. Minha mãe nunca quitara a dívida, vivia de rendas e da pensão do pai. Eu, com meu conhecimento de contabilidade, via ali uma brecha. Não era roubo, era justiça poética. Comecei a juntar papéis, extratos bancários, atas antigas do registro predial. Noite sem claro, café forte e o som distante de guitarras no bairro alto me mantinham acordada. Sofia ligou uma semana depois, voz melosa como melão maduro. Mana, a mãe está zangada, mas perdoa. Vem ao ensaio do casamento. Preciso da tua ajuda com os convites. Ri para dentro. Ela não sabia que eu já havia marcado uma reunião com o banco. Claro, Sofia. Vou estar lá. Mas não para ajudar, para medir o terreno. A primeira visita à casa em Sintra foi como pisar em brasas. O portão de ferro rangia como um lamento, e o jardim, outrora cheio de rosas, agora era um emaranhado de ervas daninhas. Minha mãe estava na varanda, regando as plantas com uma lata enferrujada, o vestido florido colado ao corpo magro pelo suor. O que queres? Perguntou, sem se virar. Vim ver se precisas de algo, menti, sentando-me na cadeira de vime que rangia sob meu peso. Conversamos pouco, sobre o tempo, sobre o preço das uvas no mercado. Mas eu observava. Observava as rachaduras nas paredes, o telhado que pingava na chuva, as caixas de Sofia empilhadas no hall, cheias de vestidos de noiva e sonhos de porcelana. Naquela noite, de volta ao meu apartamento, desenhei o plano num caderno velho. Passo 1. Contactar o banco e assumir a dívida como herdeira legítima, afinal, o testamento só valia para a herança positiva, não para as obrigações. Passo 2. Forçar a execução hipotecária. Passo 3. Comprar a casa em leilão por um preço simbólico. Era lógico, era legal, e era cruel. Minha mãe, com sua teimosia, nunca admitiria a dívida, veria a casa escorregar como areia entre os dedos. Os meses passaram como o Douro em cheia, rápidos e turbulentos. Sofia casou-se em junho, uma cerimônia de véus brancos e champanhe francês, onde eu fui a madrinha relutante, sorrindo para as câmaras enquanto meu estômago revirava. Minha mãe, radiante no seu fato de seda, beijou-me a face com lábios frios. Obrigada por vires, murmurou. Pela família. Bebi demais, dancei com o cunhado novo, mas meus olhos estavam no contrato escondido na minha mala, a hipoteca transferida para meu nome, por 50 euros de taxa administrativa. Agora, com o outono de volta, o plano avançava. O banco notificou a família, pagamento em 30 dias ou leilão. Sofia chorou ao telefone, acusando-me de traição. Como podes fazer isto, Mariana? A casa é da mãe. Minha mãe não ligou, em vez disso, mandou uma carta, a mesma caligrafia trêmula, tu és pior do que pensei. Vai-te embora e não voltes. Guardei-a como um troféu. Eu não voltei como suplicante. Voltei como dona. O leilão foi marcado para uma manhã chuvosa de novembro, no Tribunal de Sintra, um edifício de pedra fria onde o eco dos martelos soava como sentenças de morte. Cheguei cedo, de guarda-chuva na mão e coração batendo como o tambor de um rancho folclórico. O doutor Almeida estava lá, fumando um cigarro na entrada, o rosto enrugado como pergaminho antigo. Estás a fazer história, Mariana, disse ele, com um sorriso torto. Oh loucura! A tua mãe não perdoará. Respondi com um encolher de ombros, perdão era um luxo que eu não buscava mais. A sala de audiência cheirava a madeira úmida e café requentado. Poucos licitadores, um especulador de Lisboa com olhos de abutre, uma família de imigrantes regressados do Canadá. E eu, sentada na terceira fila, com um envelope castanho no colo contendo o cheque de 20.000 euros, tudo o que eu poupara em anos de noites sem saídas, de almoços de sandes no escritório. O martelo caiu 3 vezes, e a casa era minha por 18.500 euros. O especulador praguejou baixinho, eu sorri pela primeira vez em meses. Notificar a família foi o prazer mais doce. Mandei uma carta registada para Sintra, com o título de propriedade anexado, cara mãe Sofia, a partir de hoje, a residência em Rua das Flores 12 pertence-me legalmente. Vocês têm 48 horas para desocupar. Atentamente, Mariana. Sofia respondeu com mensagens histéricas no WhatsApp, estás louca? Isso é roubo. Vou à polícia.
Mas não era, era o direito do credor. Minha mãe. Silêncio. Um silêncio que pesava como chumbo. Cheguei à casa ao pôr do sol, o céu de Sintra pintado de laranja e roxo como um quadro de um pintor romântico. O portão estava aberto, e as luzes acesas na cozinha. Sofia estava lá, empacotando pratos em caixas de cartão, o rosto inchado de lágrimas, o marido ao lado com uma expressão de quem morde o lábio para não explodir. Sai daqui, Mariana. Isso é crueldade, gritou ela, atirando um copo de cristal que se estilhaçou aos meus pés. Pisei nos cacos devagar, sentindo o vidro ranger sob as solas dos sapatos. Crueldade? Pergunta à mãe quem começou. Minha mãe apareceu na escada, descendendo como uma rainha destronada, o robe de seda puído nos punhos. Seus olhos, outrora afiados, agora turvos como o Tejo em maré baixa. Porquê, filha? Porquê nos fazes isto? A palavra, filha, soou como um veneno doce na minha boca. Parei no hall, rodeada pelas paredes que testemunharam as minhas infâncias roubadas, as noites em que eu estudava à luz de uma lâmpada fraca enquanto Sofia dançava na sala, as manhãs em que limpava o vômito dela depois de festas que eu financiava. Porque tu me ensinaste, mãe. Sacrifício é uma rua de sentido único. Ela desabou na cadeira da sala, as mãos tremendo como folhas de sobreiro ao vento. Sofia soluçava no ombro do marido, que murmurava calma, amor, como se aquilo fosse um pesadelo passageiro. Eu não toquei neles. Em vez disso, subi ao meu antigo quarto, o menor, com vista para o muro, e abri as janelas para deixar entrar o ar fresco da serra. O cheiro de eucaliptos misturava-se ao mofo acumulado, era como regressar a um túmulo que eu própria havia selado. Naquela noite, sozinha na casa vazia, ouvi os fantasmas. O riso do pai nas jantares de domingo, o tilintar de talheres no bacalhau à brás. Mas também os silêncios, as vezes em que pedi ajuda para a universidade e recebi um trabalho a mais em troca. Bebi um copo de vinho da cave, um tinto de 1985, reserva do avô, e senti o calor descer pela garganta como lava. Não era vitória, era catarse. Mas o sono veio aos bocados, interrompido por sonhos onde minha mãe me afogava no chafariz da praça. Os dias seguintes foram de reconstrução solitária. Contratei um advogado para mudar os registros, um jardineiro para podar as oliveiras que davam azeite amargo. O bairro, com suas casinhas de telhados vermelhos e sinos da igreja a dobrar as horas, parecia o mesmo, mas eu via diferente. As vizinhas, Dona Rosa e a sua rede de mexericos, cochichavam atrás das cortinas de renda. A filha ingrata levou tudo, ouvi uma vez, ao passar com sacos de supermercado. Ingrata. Ri alto, um riso que ecoou na rua vazia. Elas não sabiam da metade. Sofia mudou-se para um apartamento em Oeiras, financiado pelo marido, mas ligava semanalmente, voz entrecortada por soluços. A mãe está doente, Mariana. Hipertensão descontrolada. Vem vê-la. Eu ia, não por piedade, mas por curiosidade mórbida. Encontrei-a na cama do quarto principal, agora meu, o rosto pálido contra os lençóis brancos. Senta-te, disse ela, fraca como um sussurro de vento. Sentei, mas mantive distância, como se o ar entre nós fosse minado. Desculpa, murmurou finalmente, após um silêncio que durou uma eternidade. Eu pensei que eras forte o suficiente para carregar tudo. Aquela confissão foi um punhal. Forte. Eu era a muleta que se quebra sem aviso. Não era força, mãe. Era exploração. Saí dali com o peito apertado, o coração batendo descompassado como um fado desafinado. No jardim, enterrei a carta de deserdamento sob a oliveira mais velha, regando com o resto do vinho. Era um ritual pagão, inspirado nas lendas da serra, enterrar o passado para que ele apodreça e fertilize o solo. Mas a vingança não parava aí. Descobri, ao limpar o sótão, caixas de cartas antigas do pai. Ele escrevia para um amigo em Coimbra, queixando-se da teimosia da mulher, da forma como ela favorecia Sofia desde o berço. Mariana é o meu orgulho, lia eu, com lágrimas quentes nos olhos. Mas Isabel não vê. Guardei-as como munição. Talvez um dia as mostrasse a Sofia, para que ela entendesse que o favoritismo era uma herança envenenada. O inverno chegou com chuvas torrenciais, transformando Sintra num véu de névoa. Eu trabalhava remotamente agora,
o escritório improvisado na biblioteca com vista para a serra. As noites eram longas, preenchidas por livros de psicologia que devorava como pão, tratados sobre narcisismo materno, sobre o trauma do filho do meio. Aprendi que a raiva me era válida, que o perdão não era obrigatório. Mas o vazio crescia, um buraco negro no peito onde outrora batia lealdade cega. Uma noite, durante uma tempestade que sacudia as janelas como punhos furiosos, Sofia apareceu à porta, encharcada e sozinha. Deixa-me entrar, por favor. O Pedro e eu. Estamos em crise. Culpa tua, desta casa amaldiçoada. Deixei-a entrar, não por bondade, mas porque via nela o reflexo da minha própria fraqueza. Sentámo-nos na cozinha, chá quente entre as mãos trêmulas. Porquê a Sofia dourada? Perguntei, voz baixa como confissão. Ela baixou os olhos, o delineador borrado como máscaras de carnaval. Não sei, mana. A mãe dizia que eu era frágil, que precisava de mais. Tu eras a rocha. Rochas racham, pensei. Falámos até ao amanhecer, desenterrando memórias como raízes podres, as bonecas que ela quebrava e eu consertava, os Natal em que os presentes dela brilhavam e os meus eram práticos. Pela primeira vez, vi lágrimas nos olhos dela que não eram de autopiedade. Desculpa, disse. Abracei-a, breve como um toque de asa de borboleta. Mas quando ela partiu, o buraco no meu peito pulsava mais fundo. A verdadeira batalha, porém, era comigo mesma. A casa era minha, mas os ecos da mãe preenchiam os corredores como fantasmas. Comecei terapia online com uma psicóloga de Porto, sessões de 50 minutos onde desfiava a teia de ressentimento. A vingança liberta ou escraviza? Perguntava ela. Eu respondia com monossílabos, mas no fundo sabia, era as duas coisas. A primavera irrompeu em Sintra como uma amante impaciente, com jacarandás roxos forrando as ruas e o ar carregado do perfume de flores silvestres. Eu havia transformado a casa num refúgio, paredes pintadas de branco arejado, cortinas de linho que dançavam com a brisa do Atlântico. Mas o conforto era ilusório, à noite, o sono fugia, substituído por vigílias onde revivia o leilão, o estilhaçar do copo, o tremor das mãos da mãe. A vingança me dera as chaves, mas roubara a paz. Sofia e o marido reconciliaram-se, ou assim diziam os mexericos do bairro. Ela postava fotos no Instagram, piqueniques em Cascais, o sol dourado na pele bronzeada, legendas sobre família acima de tudo. Bloqueei-a, mas o veneno infiltrava-se. Uma tarde, enquanto podava as rosas no jardim, rosas que outrora plantara para a mãe, o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi, voz neutra. Mariana. É o Dr. Almeida. A tua mãe. Sofreu um AVC esta manhã. No Hospital de Santa Maria, em Lisboa. O mundo parou. O sol, que momentos antes aquecia a minha pele, tornou-se um peso abrasador. Dirigi como uma possuída pelas autoestradas sinuosas, o rádio cheio de fados de Amália que pareciam profecias. Cheguei ao hospital com o coração na garganta, o cheiro de desinfetante e sofrimento colando-se à roupa. Sofia estava na sala de espera, abraçada ao marido, o rosto uma máscara de exaustão. Ela perguntou por ti, disse, voz rouca. Antes de adormecer. Adormecer. Eufemismo para o limbo onde os idosos portugueses pairam, entre a vida e o esquecimento. Entrei no quarto, o bip dos monitores como um relógio impiedoso. Minha mãe jazia ali, um lado do rosto caído como cera derretida, o olho bom fixo no teto. Sentei-me ao lado da cama, pegando na mão dela, fria, ossuda, como galhos de sobreiro seco. Mãe, sussurrei. Ela virou a cabeça devagar, o esforço visível nas veias inchadas do pescoço. Casa. Minha casa, murmurou, palavras pastosas como mingau. Senti um aperto no peito, uma mistura de pena e fúria renovada. É a minha agora, mãe. Tu escolheste. As palavras saíram mais duras do que pretendia, e quando no quarto estéril. Ela fechou os olhos, uma lágrima solitária escorrendo pela bochecha flácida. Saí dali com as pernas bambas, vomitei no corredor, o azulejo frio contra as palmas das mãos. Sofia encontrou-me assim, encolhida como uma criança. Tu a mataste, acusou, voz baixa mas venenosa. Com a tua ganância. Ganância. Voltei para casa naquela noite,
a chuva martelando o para-brisas como acusações. Bebi até à inconsciência, acordando com a cabeça latejando e o chão coberto de cacos de copo. No espelho, via uma estranha, olhos fundos, linhas precoces no rosto, o peso da solidão gravado na pele. Liguei para a terapeuta. Estou a perder-me, confessei. Ela respondeu com calma profissional: a vingança é um espelho. Mostra o que odias nela, e em ti. Os dias no hospital tornaram-se uma rotina tortuosa. Visitava 2 vezes por semana, levando frutas do mercado de Sintra, laranjas doces, figos maduros, que ela mal tocava. Sofia cuidava do resto, as fisioterapias, as conversas sussurradas sobre planos de futuro. Vamos levá-la para Oeiras quando melhorar, disse uma vez, como se eu não existisse. Eu assentia, mas por dentro fervia. A casa vazia me sufocava, vendi alguns móveis antigos no OLX, o dinheiro pingando como sangue de uma ferida aberta. Comprei plantas novas para o jardim, alecrim e lavanda, cheiros que evocavam memórias felizes, ou o que delas restava. Uma tarde, enquanto folheava álbuns de fotos no sótão, eu de uniforme escolar, Sofia de bailarina, encontrei uma carta selada, endereçada a mim, datada do ano da morte do pai. Abri-a com dedos trêmulos. Era da mãe: Mariana, se lês isto, é porque eu parti. Perdoa-me por não te ver como via a tua irmã. Tu és forte, mas eu temo a força. A casa é tua, sempre foi. Assina, Isabel. O papel tremia na minha mão. Farsa. Verdade. O testamento contradizia tudo. Confrontei-a no hospital, lendo em voz alta, a voz e quando como num tribunal. Seus olhos piscaram, confusos. Eu. Mudei, gaguejou. Sofia precisava. Mais. Precisava. Aquela palavra era o cerne da podridão. Saí furiosa, dirigindo até ao Cabo da Roca, o fim da Europa, onde o vento uivava como lobos. Gritei para o mar, as ondas esmagando as rochas como os meus punhos imaginários na cara dela. O mar não respondeu, mas eu senti algo se soltar, não perdão, mas aceitação. A vingança fora necessária, mas não eterna. De volta, decidi alugar quartos da casa no Airbnb, turistas ingleses e alemães que pagavam bem por vistas da serra e histórias de fantasmas. A renda ajudava com as contas, e as conversas superficiais preenchiam o silêncio. Uma hóspede, uma escritora de Dublin, notou a minha inquietação. Escreve, aconselhou, sobre um copo de gin tónico. Transforma a dor em arte. Comecei um diário, páginas preenchidas com raiva crua, as noites em que sonhava em queimar a casa, os dias em que ansiava pelo abraço da mãe. Sofia ligou uma noite, voz urgente. Ela quer ver-te sozinha. Diz que tem algo para dizer. Fui, coração apertado como um punho. No quarto, iluminado por uma lâmpada fraca, minha mãe parecia menor, encolhida nos lençóis. Senta, ordenou, voz mais firme. Sentei. Eu errei, Mariana. O casamento. Foi o meu erro. Queria dar a Sofia o que não te dei a ti. Pausa, respiração ofegante. A casa. Fica contigo. Mas perdoa-me, antes que seja tarde. Perdão. A palavra pairava como fumo. Olhei para as mãos dela, veias como rios secos, e lembrei das vezes em que me abraçara depois de quedas de bicicleta, das sopas quentes em invernos rigorosos. Não sei se consigo, mãe, admiti, voz quebrada. Mas tentarei. Saí dali com o peito leve, pela primeira vez em anos. Não era resolução, era um começo. O verão voltou, quente e pegajoso, com o zumbido de cigarras nos oliveiros. A mãe melhorava devagar, transferida para uma clínica em Colares. Sofia e eu trocávamos mensagens neutras, atualizações médicas, partilhas de receitas. A casa pulsava com vida nova, jantares com amigos do trabalho, um churrasco no jardim onde ria alto pela primeira vez. Mas a cicatriz permanecia, uma linha fina que doía ao toque. Descobri, numa gaveta esquecida, o testamento revogado, assinado meses antes do leilão, deixando tudo para mim. Ela planejava reparar, mas o AVC veio primeiro. Guardei-o, sem rancor. A vingança, afinal, fora um catalisador, não para destruir, mas para reconstruir.
O outono trouxe com ele um vento salgado do mar, que varria as folhas dos plátanos em Sintra como confetes de um carnaval findo. A casa, agora um lar de verdade, ecoava com os sons da rotina, o gotejar da máquina de café pela manhã, o crepitar da lareira nas noites frias. Eu havia contratado uma enfermeira para visitas semanais à mãe, em Colares, um acordo tácito com Sofia, que pagava metade das contas. Não era reconciliação, era pragmatismo português, onde as famílias se remendam com linhas invisíveis. Mas a paz era frágil como porcelana de vista alegre. Uma carta chegou do notário, reabrindo feridas, contestação ao título de propriedade por parte de Sofia. Ela diz que foste manipulada, explicou o Dr. Almeida ao telefone, voz cansada. Quer anular o leilão, alegando coação emocional. Ri, um riso amargo que me doeu os costados. Coação. Eu fora a vítima, mas em Portugal, os tribunais adoravam dramas familiares como vinhos premiados. Preparei-me para a guerra legal, contratando uma advogada feroz de Lisboa, doutora Catarina, uma mulher de saltos altos e olfato para injustiças. Reuniões no seu escritório no Chiado, rodeadas de pilhas de papéis e o aroma de expresso forte. Tens razão do teu lado, disse ela, olhos faiscando. Mas vai custar, testemunhas, peritos. E o teu coração? Meu coração. Já estava em farrapos, costurado com linhas de raiva e remorso. O primeiro confronto foi no Tribunal de Primeira Instância, uma sala abafada com retratos de juízes ancestrais a julgar-nos do alto. Sofia Debes primeiro, voz trêmula mas ensaiada, a minha irmã explorou a vulnerabilidade da mãe. A casa é um legado familiar, não um troféu. O marido assentia ao lado, fato cinzento como o céu de novembro. Minha mãe, presente por procuração médica, não falou, o seu silêncio era uma sentença. Eu subi ao banco das testemunhas, mãos suadas contra a madeira polida. Contei tudo, os anos de sacrifícios invisíveis, as faturas pagas em segredo, o não que me custara a herança. Não foi vingança, menti, olhando para o juiz de barba grisalha. Foi justiça. A doutora Catarina apresentou documentos, extratos bancários, o testamento revogado. Sofia chorou, um choro que ecoou como violinos num fado trágico. O juiz adiou o veredito para 2 semanas. Naquelas 2 semanas, o inferno instalou-se. Pesadelos onde a casa ardia, com a mãe presa dentro, gritando o meu nome. Acordava suada, o lençol colado à pele, e bebia a água do jarro na mesa de cabeceira. Sofia bloqueou-me nas redes, mas os amigos comuns sussurravam, ela está devastada, Mariana. Pensa no que fizeste à família. Família. A palavra azedava na boca como vinagre. Visitei a mãe sozinha, num domingo de sol fraco. A clínica cheirava a antisséptico e mar, com vista para praias desertas. Ela estava na cadeira de rodas, tricotando um jale de lã, gesto inútil, pois as mãos tremiam. Ouvi sobre o tribunal, disse, sem preâmbulos. Olhei para o mar, ondas preguiçosas lambendo a areia. Sim. Sofia quer a casa de volta. Pausa, o clique das agulhas como um metrónomo. Dá-lhe. Eu errei, mas tu. Não te tornes como eu. Aquelas palavras foram um soco. Levantei-me abruptamente, a cadeira rangendo. Como tu. Egoísta. Favorita. Ela baixou os olhos, o jale caindo no colo. Sim. Egoísta. Mas a casa não vale a alma, Mariana. Saí dali correndo, o vento chicoteando o rosto, lágrimas misturando-se à maresia. No carro, bati no volante até os nós dos dedos doerem, gritando obscenidades para o vazio. A doutora Catarina ligou na véspera do veredito, ganhamos. O juiz rejeitou a contestação. A casa é tua, irrevogavelmente. Alegria. Não. Alívio misturado com náusea. Liguei para Sofia, voz neutra, acabou. Desculpa. Ela não respondeu, em vez disso, um áudio, tu destruíste tudo. Nunca mais fales comigo. Clique. Silêncio. A mãe piorou depois disso, uma recaída que a levou de volta ao hospital. Sofia culpou-me publicamente, num post no Facebook que viralizou no grupo do bairro, a minha irmã roubou a nossa herança. Onde está a justiça em Portugal? Comentários choveram, que vergonha, famílias portuguesas são assim,
unidas no sofrimento. Apaguei o perfil, mas o dano estava feito. No trabalho, olhares enviesados, no supermercado, cabeças viradas. Retirei-me para a casa como uma ermita, cozinhando bacalhau à brás para uma só, lendo Camões à luz de velas. Amor é fogo que arde sem se ver, recitava, mas o meu fogo era cinza. A terapeuta insistia, usa isto para crescer. Escreve a tua história. Comecei um blog anónimo, A Filha Esquecida, onde despejava as entranhas, o peso do favoritismo, a doçura amarga da vingança. Leitores respondiam, sou como tu, obrigada por dizeres o indizível. Pela primeira vez, sentia-me vista. Uma noite de dezembro, com o Natal a aproximar-se como uma sombra festiva, a campainha tocou. Sofia, sozinha, com uma garrafa de Porto na mão. Posso entrar? Só por 5 minutos. Deixei-a, o ar entre nós carregado como antes de uma trovoada. Sentámo-nos na sala, o fogo crepitando. A mãe quer que a família se una, disse ela, voz baixa. Antes que seja tarde. Descorchei a garrafa, servindo 2 copos. Unir como? Fingindo que nada aconteceu. Falámos horas, o Porto afrouxando as línguas. Ela admitiu, eu sabia dos teus sacrifícios. Vê-los como fraqueza. Eu confessei, invejava-te, Sofia. A facilidade. Rimos, um riso nervoso que se dissolveu em lágrimas. Abraçámo-nos, ossos contra ossos, como irmãs perdidas. Não era perdão total, era uma trégua. No hospital, no dia de consoada, levámo-la para casa, a minha casa, numa ambulância privada. O quarto dela, arrumado com lençóis frescos e o cheiro de canela de rabanadas. Ela sorriu fraco ao ver-nos juntas. As minhas filhas, murmurou. Brinde com sumo de laranja, pois o vinho era proibido. Pela primeira vez, o Natal não doeu. Mas a vingança deixara marcas. Eu sonhava ainda com o leilão, acordava com o gosto de vinho na boca. A casa era minha, mas o preço fora alto, fragmentos de alma espalhados como azulejos partidos. O ano novo amanheceu com fogos de artifício que pintavam o céu de Sintra em explosões de cor, como se o universo celebrasse o renascimento forçado da nossa família. A mãe instalou-se no quarto de hóspedes, transformada em suíte com cama hospitalar e vista para o jardim. As noites eram pontuadas por bip de monitores e tosses roucas, mas havia momentos de graça, ela a contar histórias do avô mercador, eu a preparar arroz doce como ela ensinara na infância. Sofia visitava fins de semana, trazendo o sobrinho imaginário que um dia teríamos, para animar a avó, dizia, com um sorriso forçado. Mas a trégua era tênue, como o gelo no Douro em invernos suaves. Uma manhã de fevereiro, enquanto regava as lavandas, encontrei uma carta velha no bolsinho de um casaco da mãe, dirigida ao pai, datada de 1995, ano do meu nascimento. O bebê é forte, mas frágil. Temo perdê-la como perdi o anterior. O anterior. Um irmão, abortado em segredo, culpa que moldara o favoritismo por Sofia, a saudável. Guardei-a, o coração apertado como um limão espremido. Confrontá-la seria abrir outra ferida. Em vez disso, mergulhei no trabalho. A contabilidade remota permitia-me gerir a casa como um negócio, rendas de quartos, venda de azeite das oliveiras. Ganhei um prémio na firma por eficiência, um bónus de 5.000 euros que usei para reparar o telhado. Orgulho, disse a terapeuta na sessão virtual. Mas ainda carregas a raiva como uma mochila. Tinha razão, a raiva era o meu escudo, mas pesava. Sofia e eu encontrámo-nos para café no Café Paris, em Lisboa, um ritual para manter a ponte. Ela estava grávida, 3 meses, anunciou, com brilho nos olhos. Vais ser tia. Alegrei-me genuinamente, mas uma pontada de inveja, a vida dela fluía como vinho tinto, a minha era Porto envelhecido, complexo e amargo. Parabéns, disse, abraçando-a à sobremesa de mármore. A mãe vai adorar. Ela adorou, claro. No hospital, quando lhe dissemos, os olhos dela iluminaram-se como o sol no Tejo. Um neto. A bênção. Mas à noite, sozinha, chorei. Não por ciúme, mas pela normalidade que me escapava, um marido, filhos, uma família sem fissuras. Liguei para um antigo namorado, João, de Coimbra, onde estudáramos. Vem a Sintra,
Convidei, impulsiva. Ele veio, com o seu sorriso torto e cheiro a livros velhos. Passámos a noite a falar, corpos entrelaçados como cipós, mas ao amanhecer, ele partiu. Estás a curar, Mariana? Mas não estou pronto para o drama. Drama. A palavra colava-se a mim como umidade nas paredes. Decidi viajar, uma semana no Algarve, sozinha, caminhando praias de areia dourada, o mar a lavar os pés como absolvição. Em Lagos, encontrei uma concha perfeita, rosada como o nascer do sol, e enviei-a à mãe com uma nota, para lembrar que as marés mudam. Ela respondeu por carta, caligrafia melhorada pela Fisio, obrigada, filha. O mar leva, mas traz. De volta, o tribunal ecoava ainda, Sofia ganhara um recurso menor, direito a metade dos lucros das oliveiras. Aceitei, um gesto de paz. Plantámos novas árvores juntas, mãos na terra úmida, suor misturando-se ao riso forçado. Somos como estas raízes, disse ela. Entrelaçadas, mesmo na escuridão. Concordei, mas por dentro questionava, até quando? A mãe recuperava devagar, caminhando com bengala pelo jardim, parando para cheirar as rosas. Uma tarde, sentámo-nos no banco de pedra, chá de camomila a fumegar. Conta-me do irmão, pedi, voz suave. Ela parou, chá derramando na saia. Como sabes? Mostrei a carta. Lágrimas vieram, silenciosas como chuva de verão. Perdi-o aos 4 meses. Culpei-me. Sofia veio. Perfeita. Tu eras quieta, como se soubesses o segredo. Abracei-a, o primeiro abraço verdadeiro em anos, ossos frágeis contra o meu peito. Eu sei agora, murmurei. E perdoo. Perdão. Dizia-o e sentia-o, um bálsamo morno. Mas a vingança deixara sequelas, noites de insônia onde imaginava cenários alternos, onde dissera sim ao casamento e ficara na sombra eterna. Escrevi no blog, a casa não é paredes, é o que construímos dentro. Os leitores multiplicavam-se, histórias semelhantes fluindo como o Tejo, filhos do meio invisíveis, mais tiranas disfarçadas de santas. João ligou de Coimbra, volto, se quiseres tentar. Quis. Ele mudou-se em maio, com malas de livros e um gato siamês. A casa ganhou vida, jantares de cataplana, fados tocados na guitarra dele nas varandas. Sofia aprovou, visitando com o ventre arredondado. Ele parece bom, sussurrou. Era. O verão trouxe o nascimento, um menino, Tomás, com olhos como o pai dela. Batizado em Sintra, na igreja de São Martinho, com azeite das nossas oliveiras na testa. A mãe, de cadeira de rodas, chorou abertamente. Eu segurei o primeiro, o peso minúsculo contra o peito, e senti algo se partir e recompor, a armadura da raiva. Mas a escuridão persistia. Uma noite, durante uma festa no jardim, amigos, vinho, estrelas, a mãe desmaiou. Ambulância, hospital de novo. O coração, disse o médico, com sotaque transmontano. Fraco. Sofia e eu velamos, mãos unidas sobre a cama. Não a deixes ir, implorou ela. Não deixei. Falei-lhe de amor, de perdão, de como a casa nos unira no fim. Ela acordou ao amanhecer, fraca mas lúcida. Obrigada por ficares, disse. As duas. Beijei-lhe a testa, salgada de suor. Sempre, mãe. O outono final chegou como um adeus suave, com folhas douradas dançando no vento da serra e o cheiro de vindimas distantes no ar. A mãe estabilizara, mas os médicos eram claros, meses, talvez um ano. Instalámo-la permanentemente na casa, o quarto principal agora um santuário de almofadas e livros de poesia, Pessoa, que ela recitava com voz trêmula. Sofia e o marido compraram uma casa em Cascais, mas vinham todas as semanas, Tomás a gatinhar pelo tapete persa, enchendo o silêncio com gargalhadas borbulhantes. Eu e João construíamos devagar, noites de conversas profundas sobre o passado, caminhadas pelo Palácio da Pena onde planeávamos um futuro sem sombras. Ele lia os meus posts no blog, incentivando, publica um livro, Mariana. A tua voz precisa de asas. Pensei nisso, o título provisório, A Casa das Raízes Quebradas, uma tapeçaria de dor e redenção tecida com fios portugueses, fado, saudades, resiliência.
A mãe pediu uma confissão final numa tarde de sol poente, sentadas no terraço com vista para a serra envolta em névoa. Escreve o testamento novo, disse ela, mão na minha. Tudo para ti, Sofia, partilhado. Mas a casa fica contigo. É o teu sangue. Assinamos com o Dr. Almeida, que chegara de Lisboa com olhos úmidos. Fechamos o ciclo, murmurou ele, selando o envelope. Sofia soube e abraçou-me forte, obrigada por não desistires de nós. Não desistira, a vingança fora o fogo que purificara, deixando cinzas férteis. Tomás deu os primeiros passos no jardim, tropeçando nas oliveiras, e nós rimos, um riso puro, sem amargor. Os meses escorregaram como areia, vindimas onde colhemos uva juntos, Natal com rabanadas e histórias à lareira. A mãe enfraquecia, mas brilhava, vocês são a minha obra-prima, dizia, olhos fixos no horizonte. Uma noite de março, com o mar a rugir distante, ela chamou-nos. Adeus, minhas filhas. Amo-vos. Partiu ao amanhecer, pacífica como o nascer do sol sobre Sintra. O funeral foi simples, igreja lotada de vizinhos, o caixão coberto de rosas brancas, o sino a dobrar devagar. Chorei, mas não de dor, de gratidão pelo tempo roubado à morte. Enterramo-la ao lado do pai, no cemitério de São Pedro, com uma placa, Isabel, mãe de saudades. A casa, agora verdadeiramente minha, pulsava com vida. Publiquei o livro em junho, lançado numa livraria do Chiado com Sofia ao lado, Tomás no colo. Críticas elogiaram, um drama cru, como o fado de Amália. João propôs casamento numa praia do Estoril, anel simples de prata com uma pedra do Tejo. Queres esta vida comigo? Perguntou. Quero, respondi, selando com um beijo salgado. Anos depois, com Tomás a correr pelo jardim e um bebê meu a caminho, olho para a oliveira onde enterrei a carta e sorriu. A vingança fora o veneno que curara, a família, o antídoto. Em Portugal, onde o passado tece o presente como rendas de Viana, aprendi que o amor não é perfeito, é persistente, como as ondas no Cabo da Roca. E assim, sob o céu estrelado de Sintra, eu vivo. Não como vítima, mas como sobrevivente. A casa não é prisão, é lar. E eu, enfim, livre.